Oi pessoal, aqui é o Raccoon. Esse vídeo foi feito graças a uma doação do The Cold Fire. Ele disse: "Não sei algo específico para indicar, mas tenho curiosidade para entender a situação atual do Japão." Ok, deu, mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade de imitar o Sandman. Sobre o Japão, eu vou pegar então um pouco a questão da taxa de natalidade, do negócio dos Nietzsche, dos hikikomori, dos homens herbívoros. Mas eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer aqui é recomendar um documentário que tem no Netflix chamado Know Your Enemy. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, que basicamente é um vídeo antes de existir essa questão toda do politicamente incorreto, porque ele foi feito bem lá na época da Segunda Guerra Mundial, apresentando historicamente a cultura, as tradições japonesas desde o começo lá das ilhas, de quando vieram as pessoas do continente a morar nas ilhas, os conflitos entre esses imigrantes da China e da Coreia e os nativos. Só que o Japão ele é uma cultura um tanto interessante, porque basicamente ele chegou até o século XVIII, século XX, praticamente ainda tendo um sistema feudal e uma população que não só permitia ser escravizada pela figura do imperador, era praticamente uma teologia que existia. O imperador ele era visto como uma imagem do Deus na Terra, e toda a população jurava fidelidade e obediência total a ele. E isso é uma coisa que mostra no documentário do Know Your Enemy, que mostra a facilidade que o imperador e as pessoas que dominavam o Japão tinham e sempre tiveram em controlar a população, e fazer a população literalmente se sacrificar pela figura do imperador, pela nação. Negócio assim da pessoa trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia e achar o máximo, assim, o pessoal ficar morrendo cedo de doença e excesso de trabalho e tudo mais. Então, esse documentário seria o principal para tu entender um pouco assim a questão cultural do Japão, mas não vai pegar muito da parte econômica, nem da parte assim de relacionamentos, de tradicionalismo, feminismo, nem nada disso. Só que é bom para tu entender com quem que a gente está lidando nesse caso, como é que é a figura do homem japonês, como é que é a cultura e como é que é a tradição dele. Então, para quem quiser saber um pouco mais a respeito da situação do Japão, esse documentário é uma boa, e o que a gente conhece depois da Segunda Guerra até hoje é coisa que a gente aprende no ensino médio. Basicamente, o Japão ele tinha um sistema até ali a Segunda Guerra, um modelo meio fascista, com a figura do imperador, com um fascismo que o imperador e o governo ele controlava totalmente a economia. E nessa época ainda tinha famílias bem estendidas, com bastante filhos. Só que eu não sei se tinha voto local ou algo assim, mas praticamente mulher não tinha direito ao voto. Foi depois que o Japão se rendeu ao Ocidente, aos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, que os Estados Unidos basicamente eles fizeram com o Japão a mesma coisa que eles fizeram com o Iraque. Simplesmente quiseram implementar à força o modelo norte-americano, o modelo ocidental naquela cultura. Então tu pega assim um povo que é extremamente diferente, com uma cultura bizarra, com uma tendência natural assim a se sacrificar pela economia, pela figura do imperador, pela figura do Estado, e tu coloca eles para ter agora esse capitalismo ocidental, ainda com a inserção do feminismo, dando ainda direitos para as mulheres e dando voto universal. Então a primeira coisa que eu vou pegar aqui é um gráfico interessante sobre a taxa de natalidade no Japão desde a Segunda Guerra até hoje em dia. Então se for dar uma olhada aqui, cara, tu tem, olha, vamos ver, uma situação ali logo recém saindo da Segunda Guerra, onde tinha uma taxa de natalidade de 5 a 4 crianças por mulher. Olha o colapso que aconteceu basicamente de 45 até 55, 56. Em 55, 56 a taxa de natalidade do Japão caiu para 2. Vê só o baque que foi isso. Pode ter sido não só a inserção do modelo de democracia e capitalismo ocidental, pode ter sido já essa inserção absurda do feminismo, ou pode ter sido simplesmente aquele colapso pós-guerra, porque deve ter morrido muito homem.
E daí tu tem um sistema ali da primeira metade do século XX, no qual a maior parte das mulheres não trabalham, necessitam de um marido. Deve ter muita mulher que pode ter ficado sobrando simplesmente porque nasce 50% homem, 50% mulher, e um monte de homem deve ter morrido na guerra. Mas enfim, se for para falar a respeito da taxa de natalidade do Japão, veja o seguinte: ali entre 55 e 75 o negócio permaneceu meio estável. Permaneceu ali em 2, 2.1, 2.2, que é a situação que tu tem que ter para manter uma sociedade estável. Mas veja o seguinte, quando chega ali em 1975, cai para baixo de 2. Então o pessoal fala, não, mas agora o governo japonês vai fazer alguma coisa a respeito da taxa de natalidade. Não, meu jovem, já era para ter feito. Olha, lá em 1975, lá em 1975 é que deu o alarme vermelho, entendeu? Não foi feito nada a respeito. Porque também ninguém estava nem aí a respeito de previdência, a respeito de ecologia. Muita gente ficava falando que tinha que reduzir a população mundial, né? Aí agora que as previdências de tudo quanto é parte do mundo, gasto público de tudo quanto é governo do mundo tá no fim do poço, agora não, agora magicamente a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Não, que coisa é essa? Já era para ter sido feito algo a respeito mais ainda. Vamos lá, ó, 75, 85, 95, 2005, 2015, olha, o governo japonês já está 40 anos atrasado para fazer alguma coisa a respeito disso. E atualmente ali a taxa de natalidade, ali é 2010, deve ter caído um pouquinho mais. Olha, deve estar em 1.1, 1.2. Eu sei que a Coreia do Sul chegou a 0.9. Faz esse cálculo, para cada 2 mulheres está nascendo menos de uma criança. A Coreia do Sul está num nível além ainda do Japão. Talvez o tradicionalismo do Japão esteja mantendo o negócio um pouco mais alto, porque a Coreia do Sul é um pouco mais modernete. Agora, o outro gráfico que eu quero mostrar aqui é um gráfico interessante sobre a pirâmide etária do Japão. Nota bem o seguinte, até ali os 29 anos, a fatia da população que tem até 29 anos já é menor do que a fatia de adultos mais maduros e de idosos. A maior parte da população japonesa, onde é que ela se concentra? Ela se concentra dos 70 anos até os 30 anos de idade, quer dizer, do 0 até os 30 anos já é uma minoria, dos 30 até os 70 já é uma maioria, e daí tu pode falar, ah, mas tem aposentado. Não, eu já vou explicar mais pra frente. Basicamente, o homem no Japão, ele não se aposenta. E as mulheres, ou elas se aposentam ou viram donas de casa. Mas para tu ver ali o resultado do tradicionalismo, que eu vou explicar mais pra frente, tradicionalismo é essa ideia de que o homem ele tem que ter emprego, tem que ter recursos, e ele tem que ser capaz de sustentar não só as crianças, mas sustentar a mulher. E daí tu tem esses arranjos de casamento no qual o homem trabalha, a mulher se torna dona de casa, ou até mesmo se a mulher tem um emprego, seja de período completo ou de meio período, o dinheiro dela é dela. Basicamente tu tem que bancar as coisas para a mulher, para os filhos, jantares, viagens, toda a despesa dos filhos, tudo isso fica nas costas do homem. E lá no Japão é norma o cara trabalhar 6 dias por semana e 8, 10 ou mais horas por dia ainda. Jornada de 70, 80 horas por semana lá para o cara que é chefe de família é normal. O cara que está fazendo 60 horas é fichinha, ele não tá fazendo o suficiente. E olha, a cultura é tão tradicionalista, tão com essa mentalidade de escravo, que não é só a cultura que diz assim que o cara não está fazendo o suficiente. As mulheres também dizem isso. Só que nota uma coisa ali no final da pirâmide etária. Até ali os 69, 70 anos, ok, tem uma grande fatia de pessoas ali, chega a 70, 74, dos 70 a 74, 79, a partir dos 70 tu já nota ali uma mortalidade maior dos homens em comparação com a mulher, uma expectativa de vida menor. A hora que chega ali entre 80 e 84 para cima dá um baque absurdo na diferença de expectativa de vida dos homens com as mulheres no Japão. E basicamente o que tu consegue ver ali é que as mulheres elas têm uma expectativa de vida de 10, 20 anos a mais que os homens no Japão. Por que isso? Porque o homem é que está carregando o peso da sociedade, o homem que está trabalhando longas jornadas, o homem que está carregando a mulher e está carregando os filhos e carregando a sociedade. Tanto que eu lembro até hoje de uma entrevista do DJ com Michael Combs, no qual ele disse o seguinte, que essa ideia de que
o homem, ele vive menos do que a mulher, é uma coisa completamente absurda, é uma coisa totalmente imbecil. Em todas as sociedades ocidentais, existe essa realidade do homem estar vivendo menos que a mulher, só que não existe nenhuma razão evolutiva ou biológica para isso. Basicamente, os homens eles estão vivendo menos que as mulheres porque eles estão se sacrificando pelas mulheres e pelos filhos, eles estão se sacrificando pela sociedade, fazendo tudo quanto é tipo de serviço perigoso ou desgastante. Aliás, nesse caso do Japão, existe até uma expressão que se chama karoshi. Karoshi é basicamente o que acontece com o salaryman. Salaryman é os caras que trabalham em escritórios, ambiente corporativo no Japão. E eles são esses caras que realmente trabalham 12, 14, 16 horas por dia, 6 dias por semana, se matam de trabalhar só para prover para a mulher e para filhos. E basicamente existe um fenômeno lá que esses caras eles caem mortos. Na empresa, no metrô, na rua, eles caem mortos. Eles têm um infarte ou um derrame e eles simplesmente morrem de tanto trabalhar. Então vamos lá, eu dei uma pesquisada em alguns vídeos, lógico que eu não fui simplesmente pegando e pesquisando a respeito de homem herbívoro, porque vai ter um monte de coisa de mídia mainstream que vai falar que é babaquice, que vai falar que os caras são incels, que vai falar que os caras não são uma fatia razoável da população japonesa para surtir algum efeito, ou vão fazer que nem aquele artigo piada que eu fiz um review esse ano, da Veja, falando que a Coreia do Sul era um exemplo a ser seguido, que não tem nada de errado com a Coreia do Sul, que investe em educação, adoram falar isso. Só que a Coreia do Sul é exatamente aquele lugar que a Previdência está estourando, que tem velhinha de 60, 70 anos prostituta na rua, e a taxa de natalidade caiu para menos de um filho por mulher. Então não adianta, não dá para tentar pegar a coisa mainstream. Eu fui pesquisando mais assim dos caras MGTOWs, e eu dei sorte de encontrar um vídeo do Ronin MGTOW, que ele até já morou no Japão, e ele fez um vídeo bem longo ali, de 1 hora, detalhando assim, parte por parte. Eu fui tirando alguns pontos importantes para fazer aqui minha avaliação a respeito desse assunto. Então a outra coisa que tu tem que analisar do Japão é que mesmo ali com aquela taxa de natalidade que caiu bastante a partir ali de 75, tem outro fator também que agravou mais a situação do Japão. O Japão, para quem estuda um pouco mais de economia, sabe que ele está vivendo uma crise econômica desde a década de 90. Basicamente, não é aquela crise econômica de tá desemprego muito alto. Não, tem emprego, só que basicamente os salários estão arrochando. Os salários eles estão estagnando. E daí tem outro detalhe, tem um aspecto cultural do Japão, que o Japão ele é uma cultura que não existe aquela ideia da caridade de não, a pessoa não tem como trabalhar, a gente tem que pegar lá e ajudar. Não, todo mundo tem que trabalhar, não importa qual que é o emprego. Lá eles têm bem aquela cultura do emprego de meio período, para estudante ou para idoso. Basicamente, se a pessoa está trabalhando e ela não está tirando dinheiro suficiente, aí as pessoas se sentem pressionadas a ajudar ela, assim, a fazer alguma caridade. Mas se a pessoa está em situação de necessidade e não está trabalhando, o pessoal simplesmente manda pastar. Não existe aquela coisa no Japão que existe em outras sociedades ocidentais, que é o seguinte, a pessoa olha para determinados empregos e pensa, não, esse emprego, eu estou acima desse emprego, eu não tenho que fazer esse serviço. E o outro aspecto econômico no Japão é que ele tem uma carga tributária alta, certo? Tem bastante gasto assim, em educação, saúde, especialmente previdência, e ele está vivendo esse período de estagnação salarial, de crise econômica desde a década de 90. E avançando, como eu falei, o Japão ele é uma sociedade tradicionalista. É uma sociedade ocidental, só que ele é uma sociedade tradicionalista. Eu vou explicar. Nós aqui no Ocidente, América, nós vivemos numa sociedade ocidental, porém feminista. O do Japão é diferente, é uma sociedade ocidental tradicionalista. A sociedade feminista é aquela que assim, tu vai ter um governo socialista pra caramba, e ele vai sair distribuindo assistencialismo, sair distribuindo privilégio, direito extra para a mulherada, independente do comportamento delas, independente de estar casada, não estar casada, de ter filho dentro ou fora do casamento, o governo vai dar uma de Lula e vai começar simplesmente a jogar dinheiro público em cima delas. Por isso que no Ocidente a gente tem essa epidemia de mãe solteira. No Japão existe o tradicionalismo. Ele é menos pior, só que olha, tanto o feminismo quanto o tradicionalismo eles são genocêntricos.
A diferença é que assim, ó, no Ocidente aqui, o homem ele é tratado que nem gado, que nem boi na sociedade, só que ele não tem aquela pressão social de, ó, tu tem que casar, tu tem que ter filho. Até mesmo quando tu engravida uma mulher, ah, tu vai ter que casar com ela agora. Não, peraí. O cara pode numa dessas só ficar pagando pensão por fora. Aqui já não existe aquele estigma do divórcio, o estigma da mãe solteira, entendeu? Só que o problema é que aqui o negócio é ruim porque o governo não vê problema nenhum em ficar pegando dinheiro público e dando para essas mulheres mães solteiras, para essas mulheres divorciadas. Então, basicamente, aqui no feminismo ocidental, que é ginocêntrico tanto como tradicionalismo, o homem ele não tem escolha, ele não tem a opção de assim, ó, vou me casar ou não vou me casar. Ele simplesmente ele tem que ficar pagando imposto, ele tem que ficar sustentando um negócio pilantra que o governo faz de sair distribuindo dinheiro à torto e direito para pessoas que são completamente irresponsáveis. Por que do Japão é um pouco melhor? Porque o homem ele é visto como um escravo, como um boi de carga da sociedade, que nem é aqui. Só que a diferença é que lá eles não têm essa mentalidade da caridade. Eles têm aquela mentalidade de não, a pessoa é irresponsável, tem que se ralar e dane-se. Não é à toa que eu falei, por exemplo, da Coreia do Sul, que tem as velhas idosas que não tem ninguém para cuidar delas. E basicamente vão para a prostituição. No Japão mesmo tem gente idosa que está cometendo crime porque não tem ninguém para cuidar deles e está faltando dinheiro e eles querem ir para a prisão, porque pelo menos na prisão tem uma cama e tem 3 refeições por dia, entendeu? Então, por um lado, esse tradicionalismo japonês ele é melhor porque ele é menos socialista, compreende? Apesar de ter altos impostos, ter um estado de seguridade social, o jeito que o dinheiro público é gasto, ele ainda é um pouco filtrado. É menos mal do que aqui. O que eu poderia chamar esse tradicionalismo seria de o ginocentrismo da direita. É basicamente isso. Aqui a gente tem o ginocentrismo da esquerda, que é bem pior, afunda a tua sociedade bem mais rápido. Lá eles têm o ginocentrismo da direita, que afunda a sociedade, só que afunda mais devagar, porque os escravos, os homens, né, que são os escravos, eles demoram mais para perceber que eles são escravos. E eles demoram mais para ter alguma reação. Tanto que isso pode ser visto no gráfico que eu coloquei aí. A taxa de natalidade lá caiu para menos de 2 em 1975. Teve uma crise econômica em 90. Agora, assim, 40 anos depois que o negócio está começando a colapsar. Vê como o negócio foi mais demorado. Agora vamos pegar, por exemplo, Estados Unidos e até assim Brasil. Em comparação, a taxa de natalidade não caiu tão rápido assim. Caiu para menos de 2 faz menos tempo, só que o negócio está acelerando a queda bem mais rápido. A queda está sendo bem mais rápida porque a gente tem uma sociedade bem mais socialista. E uma sociedade que é feminista pra caramba e não filtra como é que esse dinheiro público está sendo gasto. Então pode ter simplesmente uma pandemia aí de mulheres mães solteiras, divorciadas, que não tem problema. Pode ter uma pandemia de gente saindo transando sem camisinha e pegando um monte de DST, vão tacar tudo no SUS e vão torrar dinheiro público para manter esse pessoal vivo e ainda ajudar esse pessoal vivo. É uma questão cultural. E daí, como eu já falei, o homem lá ele é o boi de carga da família e da sociedade. O cara, basicamente, para ser visto como um homem, para ter o respeito da sociedade, ele tem que estar se sacrificando. E como eu disse, a maior parte deles simplesmente não se aposenta. Até se tu for ver filmes ou séries, geralmente quando tem assim um senhor idoso japonês, o cara, obviamente, ele tem uma mulher bem mais nova do que ele, porque lá é gold digger ao extremo. A mulherada, ela acha que o cara tem que ter um salário anual de tanto para ela aceitar se casar com ele, obviamente acaba indo para um cara mais velho, e os caras acabam continuando trabalhando, porque, sei lá, os filhos começam a exigir, os netos começam a exigir, a mulher começa a exigir. Aliás, tem uma coisa que eu vou falar aqui mais a fundo mais pra frente, o salário do homem no Japão não é dele, tá? E, como eu disse, ele é tratado como escravo e a cultura promove isso. Como lá foi implementado aí o feminismo desde da Segunda Guerra Mundial, tem muita mulher lá trabalhando também, fazendo faculdade, beleza, enquanto o cara tá namorando a mulher, eles podem até dividir despesas. Geralmente no namoro elas fazem também honeypot, que é outra coisa que eu vou explicar. Só que depois que o cara tá casado, já era. Toda a despesa da família é do homem. Basicamente o dinheiro do homem é o dinheiro da família. O dinheiro da mulher, mesmo que a mulher ainda trabalhe, mesmo que seja meio período, é só dela. Tudo quanto é despesa dos filhos vai ficar nas costas do homem.
Tudo quanto é despesa de férias, de viagem, vai ficar nas costas do homem. Jantarzinho fora também. Então imagina um país que está com alta carga tributária, estagnação salarial e uma crise que eles não se recuperaram até hoje desde a década de 90. Imagina a dificuldade que é do cara para ele manter essa imagem nesse tradicionalismo. E tem outra coisa, no Japão é um país onde tem um índice de suicídio alto pra caramba. Isso já é famoso, já faz décadas no Japão. E basicamente essa vergonha social que as pessoas têm de assim, ela não conseguiu passar numa faculdade para fazer tal curso que a família queria que ele fizesse. Ou o cara não está conseguindo prover para a mulher e para os filhos. Tipo, tudo isso acaba pressionando o homem mais e mais a ir para o suicídio. E o outro detalhe é que assim, o negócio é tão absurdo que o cara que é chefe de família, ele não pode nem possuir hobby. Ele não pode investir nem parte do salário dele na diversão dele ou na vida social dele com amigos. O cara tem que simplesmente desaparecer e viver só para a família. Se ele tiver algum hobby, tem que ser algo que consome pouco tempo e tem que ser barato, tem que ser algo que não consome recursos da família, entre aspas, né? Porque o salário é dele. Aliás, no vídeo do Running Man, ele fez uma análise de um artigo de uma mulher japonesa, um artigo traduzido, e a mulher japonesa ela mostrou claramente o dinocentrismo dela e o ódio dela contra homens quando ela falava a respeito de homens que gastavam dinheiro para ir no bar com os amigos, entendeu? Ou gostavam de um outro hobby que era dos homens ricos do Japão na época, provavelmente quando ela era crescendo, era ficar jogando golfe. E que é um hobby que é meio que caro, entendeu? Então, assim, ele era visto como egoísta, como um homem ruim, porque ele está gastando o recurso dele em algo que tem valor para a vida dele, para ele poder se divertir. É ridículo, sabe? É um nível, assim, É um nível de ginocentrismo que beira a misandria, cara. É claramente um ódio contra o homem. Existe aquela expressão que diz o seguinte, que as mulheres odeiam ver os homens se divertindo. E é verdade. Elas odeiam ver os homens se divertindo e gastando os recursos neles em algo que para elas não é divertido, ou em algo que elas não dão importância. Basicamente, quando elas veem o homem gastando dinheiro em algo só para ele, elas pensam, nossa, ele podia estar gastando esse dinheiro em mim. Especialmente se é uma esposa. Então, ok, já deu para dar uma introduzida aí na questão do Japão, da cultura dele, da cultura tradicionalista que tem no Japão. Agora vamos falar sobre as mulheres do Japão. A questão aí das mulheres no Japão. Elas tiveram a entrada no mercado de trabalho. Lógico que isso não foi logo ali depois da Segunda Guerra, isso foi gradativo, como no resto do Ocidente. Só que uma coisa que ninguém fala a respeito é o seguinte: a entrada das mulheres no mercado de trabalho aumentou a arrecadação de impostos do governo e reduziu os salários de todo mundo. Porque imagina o seguinte, se antes tu tinha só uma pessoa trabalhando por família, basicamente tem só um imposto de renda aí para o governo cair em cima. A partir do momento que tu tem famílias com homem e mulher trabalhando, ou até mesmo mulher trabalhando antes de se casar, tem 2 salários aí para o governo abocanhar imposto de renda. E tem outra regra de mercado aí no meio. Basicamente, se tu tem uma sociedade que só os homens trabalham, então só metade dos adultos trabalham. A partir do momento que as mulheres começam a trabalhar, tu tem o dobro da quantidade de adultos trabalhando. Salário vai cair pela metade, cara. Não tem como ter saída disso. Talvez isso explica a estagnação salarial de todos os países do Ocidente aí na segunda metade do século XX. Porque é lógico, não ia ser um negócio, olha, agora as mulheres estão começando a trabalhar, salário de todo mundo vai ter que cair pela metade. Não. O que eles devem ter feito deve ter sido o seguinte: cada ano que passava, salário aumentando abaixo da inflação. Basicamente um arroxo salarial absurdo, que dura anos, que dura décadas, para chegar num momento em que, olha, hoje em dia, por exemplo, precisa de 2 pessoas trabalhando para ter uma quantidade de renda suficiente para manter uma família. Sendo que antes, coloca aí umas 3, 4 décadas atrás, ou 2 décadas atrás, não, acho que 3, 4, com o salário de uma pessoa tu já mantinha uma família. Então a gente, assim, nós somos basicamente a geração que está pagando o preço. Não só aqui no Brasil, mas no Japão também. Então tu pega aqui o pessoal, por exemplo, Baby Boomer tinha condição ali, clara, do homem trabalhar e sustentar a família. Aí tu pega a geração X, ok, o negócio já piora um pouco. Chega na geração Y, putz, ferrou totalmente, entendeu? O cara não tem como fazer isso. Eu não sei, não tem como pesquisar a fundo, porque eu acho que assim, a população japonesa ali na Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra era tão miserável, tão pobre, que mesmo naquela época eles trabalhavam assim longas jornadas.
Só que talvez, se não tivesse ocorrido essa entrada das mulheres no mercado de trabalho, com a inovação e evolução tecnológica que ocorreu lá, talvez o homem japonês, com o passar do tempo, ele pudesse ter reduzido a jornada de trabalho dele e ainda assim conseguido manter um dinheiro para se tornar atraente o suficiente para a mulher se casar com ele e ter filho e para conseguir sustentar uma família. Só que voltando aqui à questão das mulheres, então, a gente tem nesse período pós-Segunda Guerra a entrada das mulheres no mercado de trabalho, o que reduz os salários da mão de obra nacional pela metade, porque agora tem o dobro da quantidade de trabalhadores. Só que tem uma questão muito importante aí, a sociedade é tradicionalista. Então a mulher ela termina o ensino médio, começa a trabalhar, e daí quando ela se casa ela larga o emprego e se torna oficialmente só dona de casa. E continua sendo dona de casa até mesmo quando os filhos estão maiores e não precisam mais de tanto cuidado. Basicamente, por que a sociedade está investindo para elas estudarem? De que adianta elas terem um emprego se depois que elas se casam elas largam o emprego ou trabalham só esporadicamente, meio período? Até aqui no canal eu vejo muitas vezes, e não só aqui no canal, fora, tem muito cara que ainda é Blue Pill e Purple Pill e que acredita nesse negócio que, olha, eu vou começar a morar com a minha namorada, vou casar com ela e a gente vai dividir as despesas. Não, negão. A hora que ela tiver uma união estável, um casamento em cima de ti e ela souber que ela tem as tuas bolas na mão dela, ela tem toda a liberdade do mundo para simplesmente parar de trabalhar e te colocar para ficar sustentando ela. E se tu disser não, olha, tu vai tomar um divórcio e daí a facada que tu vai tomar vai ser ainda maior. E tem outro agravante aí no Japão também. As mulheres também elas fazem ensino superior, como na maior parte do Ocidente. Vamos avaliar mais detalhadamente por que isso é ruim. Primeira coisa, ensino superior para todas as mulheres. Uma faculdade é o quê? Uns 4,5, 4 anos, 5 anos, dependendo do curso. Então essas mulheres elas vão passar 5 anos da idade da juventude delas, que elas estão mais férteis, que é a melhor época assim, para começar a casar, para começar a fazer filho, elas vão passar estudando. Para daí ocorrer depois aquela inflação da hipergamia dela, que é o seguinte, a mulher que tem ensino superior ela não se relaciona com um cara de longo prazo para casar e ter filho que não tem ensino superior. Ela pode até ter feito uma graduação lixo, que ela vai ganhar R$1.500 por mês, e pode conhecer um cara colarinho azul, ela colarinho branco porque tem ensino superior, um cara colarinho azul que não fez ensino superior, mas tem um salário de R$2.000, R$2.500, R$3.000. É capaz da mulher não querer se casar com esse cara, porque o salário, mesmo ele tendo salário mais alto, porque ele não tem ensino superior. Para ela é uma queda de status, entendeu? Ela precisa de um cara que esteja acima disso. Então analise só o seguinte, colocar a mulher para fazer mais ensino superior, mais mulheres para fazer ensino superior é uma coisa que atrasa o casamento, come uma fatia da vida delas que seria a melhor área para ela estar casando e tendo filhos, e ainda por cima aumenta mais a hipergamia delas e torna elas ainda mais exigentes. Sem falar a promiscuidade que é capaz de rolar enquanto está fazendo faculdade. Só que veja só o desperdício, quer dizer, tu coloca as mulheres para fazer ensino superior, para estudar ali 5 anos, para daí depois no máximo elas ficarem no mercado de trabalho 5, 10 anos, porque logo depois que se casarem vão se tornar donas de casa. Analisa o seguinte, quer dizer, a mulher ela está saindo da faculdade ali com uns 24, 25 anos, aí ela tem, digamos assim, um tempo até os 30, 35 para se casar. Então, no máximo, aquele diploma dela vai ter servido para trabalhar 10 anos no mercado de trabalho. Olha a quantidade de recursos que a sociedade está jogando em cima dessas mulheres para simplesmente dificultar mais a quantidade de casamento e a taxa de natalidade no país, nos países, né, em questão, porque não é só no Japão que isso acontece, e daí depois não ter retorno. Porque tu podia ter colocado um homem para fazer ensino superior e ele ia claramente trabalhar uns 30, 35, 40 anos. Agora tu coloca a mulher para fazer ensino superior e ela vai trabalhar 5, 10 anos. Desperdício total. Isso ferra ainda mais com as contas públicas, porque pode ter certeza que tem algum programa do governo ali para financiar o ensino superior, mesmo que depois a mulher vá pagar, mas daí o governo entra com uma parte e elas pagam uns juros menores. Isso quando é a universidade pública, que não sei qual é a questão ali no Japão, mas eu acho que não, acho que elas são privadas, mas pode ter certeza que tem dinheiro público aí no meio, até nos Estados Unidos tem. E como eu falei também, tem esse tradicionalismo do Japão, mas olha só como é conveniente, né? É o tradicionalismo só quando é conveniente para a mulher. Quer dizer, o negócio do homem ter que se matar de trabalhar e sustentar a mulher e os filhos, isso tem que ser mantido do tradicionalismo.
Mas aquela questão da mulher casar jovem, da mulher casar virgem, da mulher simplesmente não fazer sexo antes do casamento e tal, toda aquela parte que era ruim, ah não, essa parte não precisa. Então mesmo tendo um tradicionalismo ali no Japão, promiscuidade está normal, que nem o resto dos países do Ocidente, e o sexo antes do casamento também é uma coisa normal. Então, simplesmente não tem nada que feche ali que torne o negócio correto ou torne o negócio justo. E agora vamos falar do casamento, certo? Como eu disse, o sexo antes do casamento ele é normal, a promiscuidade lá no Japão também rola solta, mesmo tendo uma sociedade ali tradicionalista. E daí, basicamente, o que acontece é o seguinte, no casamento, o homem japonês ele tem acesso ao sexo da esposa dele antes do casamento e até os filhos nascerem. É muito comum, isso já fala em vários veículos de mídia, que basicamente tem um monte de casamento lá no Japão, que é casamento morto, que é aquele casamento que fazem meses, se não anos, que o homem e a mulher eles não transam. E a mulher pode simplesmente cortar o sexo do marido e ele não pode fazer nada a respeito. E outra coisa que é famoso nas mulheres asiáticas é o seguinte, é o honeypot. Honeypot é o seguinte, tu tá conhecendo a mulher, tu tá namorando ela se esforça pra caramba pra dar o melhor sexo do mundo pra ti. Ela esvazia tuas bolas com todo o vigor. Só que daí o negócio é o seguinte, ela faz isso até a hora que vocês se casam. A hora que vocês se casam, o negócio diminui. A hora que tem os filhos, o negócio diminui. E lá no Japão isso é básico, assim, é o básico. Um monte de cara ocidental fala a respeito disso, que elas fazem esse honeypot. Então pensa, cadê o benefício do cara nesse caso? Outro detalhe, eu li uma pesquisa no Twitter que mostra um monte de país lá na Ásia, não só o Japão, mas Indonésia, Japão, China, Coreia do Sul, que olha só o que acontece. O salário do homem simplesmente chega, vai para a mão da mulher, a mulher cuida do salário e a mulher tira do salário do homem uma mesadinha para dar para o homem. Pensa isso. Tu é o chefe de família, basicamente era para tu ser o chefe de família, mandar na mulher, mandar nos filhos, não, negão. Teu salário vai chegar na mão da tua esposa, a tua esposa é que vai decidir o orçamento da família, o que vai ser gasto, o que não vai ser gasto, o que vai ser comprado, e tu vai receber uma mesadinha. E se tu quiser que a tua mesada aumente, então tu tem que ralar mais e tu tem que ser promovido na empresa e aumentar o teu salário, porque senão... Por que um homem iria aceitar isso? Não sei. E chega até o ponto no Japão de as mulheres manterem contas correntes secretas. Então pensa o seguinte, essa sociedade tradicionalista, que com certeza tem umas leis de violência doméstica, que nem tem aqui no Brasil, que a mulher muito provavelmente depois do divórcio, ela tem a guarda unilateral dos filhos só para ela, e ela pode detonar com o cara no divórcio, receber pensão, partilhar os bens e tudo mais, e ela ainda pode manter conta corrente secreta do marido, e o homem não pode manter conta corrente secreta dela. Quer dizer, a mulher ela pode se planejar de antemão, alguns meses, alguns anos antes de se divorciar do cara, só esperando os filhos ficarem um pouco maiores, e ela mantém uma conta corrente secreta, para sair com um bônus absurdo na hora que se divorcia. E que nem eu falei, outro básico lá que acontece é isso, depois dos filhos nascerem, o sexo acabar, a mulher corta o sexo para o homem, e daí que vem aquela ideia lá do Japão das casas de massagem. Das casas de massagem, prostituição, tem um monte de serviço de, vamos dizer, masturbação assistida no Japão. Então pensa só isso, tu é um chefe de família lá no Japão, tu vai se casar com uma mulher, beleza, ela vai fazer um pouquinho de honeypot pra ti, até vocês se casarem, até os filhos nascerem. E daí depois tu vai trabalhar aí, sei lá, uns 6 dias por semana, 12 horas por dia, continuar casado com uma mulher que não faz mais sexo contigo, que basicamente te trata que nem um escravo, e tu vai ter que ainda tirar da mesadinha que tu vai receber dela para ficar gastando em prostituta para tu ter algum release, para tu ter algum prazer nessa vida. Agora vamos falar da situação dos homens. Para apagar essa ideia que a mídia tenta mostrar, na verdade a mídia está tentando mostrar isso já faz uns 10, 15 anos ou mais, de que não, o homem herbívoro é um bando de Nietzsche, é um bando de hikikomori. Para quem não sabe o que é Nietzsche, é uma sigla que diz assim, é o cara que não está estudando, não está trabalhando e não está passando por nenhum serviço de treinamento. É aquele homem que abandonou a sociedade
e dane-se, ele fica no quarto dele lendo uns mangá, vendo os hentai, jogando computador, escambau, ele faz qualquer coisa, entendeu? Mas não faz nada produtivo. E daí tem os hikikomori também, que são uns niche que os caras têm algum trauma social também, e daí eles querem chamar também dos incels, mas vamos lá, a questão não é bem assim. O detalhe é que lá no Japão, como é uma sociedade tradicionalista, pode contar que a hipergamia das mulheres é absurda, é pistoleira, assim, é gold digger total. Basicamente o que acontece lá no Japão é o seguinte, as mulheres elas se recusam a casar com homens que recebem menos de 50 mil a 100 mil dólares por ano. O cara, para a mulher aceitar se casar com um cara, ele tem que estar numa faixa do topo que ganha entre 50 mil e 100 mil dólares por ano. E eu já vi também algumas pesquisas, algumas reportagens de mulheres chinesas falando a mesma coisa. Que queriam mostrar que os homens herbívoros estavam começando a surgir na China também. E é totalmente gold digger, porque, vamos lá, pelo menos a mulher japonesa, a mulher oriental, ela é mais honesta do que a mulher ocidental. Porque ela fala que o cara tem que estar no topo, tem que estar com um salário absurdo, porque obviamente ela quer se casar e ela quer parar de trabalhar. Ela quer colar no cara e ser sustentada pelo cara. Por que eu digo que a mulher japonesa, a mulher oriental, ela é mais honesta que a mulher ocidental? Porque a mulher ocidental ela enrola o homem ocidental. Ela quer a mesma coisa que a mulher oriental. A mulher ocidental, a mulher brasileira, norte-americana, ela quer encontrar um homem que tenha dinheiro suficiente para ela parar de trabalhar simplesmente. Só que ela meio que convence o cara a se casar com ela e morar junto, dizendo que não, que ela tem o emprego dela, que ela é independente, que eles vão dividir as despesas e tudo mais. Só que daí, depois que o cara se casa, o que acontece com a mulher ocidental? Ela é demitida ou ela para de trabalhar e coloca tudo nas costas do homem. Pelo menos a mulher oriental é um pouco mais honesta. Ela fala, olha, não, eu quero virar dona de casa e tu tem que ter esse salário e pronto. A mulher ocidental não. Ela às vezes até aceita um cara que tem um salário menor que esses 50 mil dólares, 100 mil dólares por ano, só que ela está apostando que o cara vai crescer com o tempo o salário dele. E se o cara não crescer, aí a bomba relógio do divórcio começa a estourar. Só que o interessante desse negócio da mulher japonesa é o seguinte, olha o entitlement, olha a expectativa absurda delas, que elas exigem que os homens tenham essa faixa salarial para elas aceitarem se casar e ter filhos. E isso não importa se a economia vai bem ou mal. Não importa se o país está com uma crise econômica que não se recuperou desde a década de 90. É aquela clássica, não adianta tu falar de fatos, não adianta tu falar de estatística para as mulheres, porque o pensamento delas é só emocional. Vão se comportar que nem criança, que nem adolescente chata, dizendo que não, eu quero isso e eu tenho que receber isso. Se eu não receber isso, o mundo é que está errado, os homens é que estão errados. E a mentalidade da mulher japonesa na situação atual é essa, é a mentalidade que o homem é egoísta, o homem não está se esforçando o suficiente. E outro ponto interessante sobre esse negócio das mulheres só quererem se casar com homens que estão nessa faixa salarial de 50 a 100 mil dólares por ano é o seguinte, os homens da economia japonesa que estão nessa faixa salarial, eles são só 20% dos homens, são os 20% que estão no topo. Basicamente, isso é uma versão da regra 80-20, só que em versão financeira. Quer dizer, as mulheres do Japão, todas estão correndo atrás só dos 20% dos homens que estão no topo para casar e ter filho, não só para sexo, e estão ignorando completamente os 80% que estão abaixo. E esses 80% que estão abaixo, eles são simplesmente invisíveis para elas. Não tem o que fazer. Só que outra coisa que eu achei interessante do vídeo do Running Man é o seguinte, é que ele disse que até mesmo os homens que estão nesses 20% do topo, eles estão começando a dizer não ao casamento. Por causa do nível de tradicionalismo, do nível de ginocentrismo que existe nessa sociedade. E eles viram os pais deles se matando de trabalhar pela família e eles não querem fazer a mesma coisa, não querem passar por esse mesmo histórico. E uma outra coisa interessante também, engraçada, mas é um comentário. Eu lembro que eu vi uma vez um vídeo do Vice falando sobre amor, sobre relacionamentos no Japão. E era muito engraçado porque tinha uma mulher japonesa que tinha um emprego bosta, assim, um emprego fraco, morava num kitnetzão e ela estava com 35 anos, dizendo que estava procurando um homem para casar e ter filho e falando exatamente isso, que o cara tinha que ganhar ali uns 50 a 100 mil dólares por ano. E detalhe, na reportagem ela estava com um celularzinho marcando um encontro com um cara. Ela foi pro restaurante encontrar o cara não apareceu.
É sadismo, isso é, só que olha só a mentalidade, cara. Quer dizer, os homens que estão nessa faixa são 20%, são minoria da minoria. A mulherada não quer baixar o nível. Mesmo no caso dessa mulher dessa reportagem, ela estava com 35 anos. A aparência física dela, por mais que seja asiática, estava baixando. Fertilidade também, só que ainda assim a mulher está no final da vida útil da fertilidade dela e ela ainda assim ela quer ter standards, ela ainda quer ser exigente, quer ter expectativas, mesmo que sejam expectativas irreais. E agora falando sobre esses 80% dos trabalhadores, os homens que não estão no topo, né, os 80% mais baixo, a maioria dos trabalhadores no Japão, pelo que o Ronin falou, eles recebem 19 mil dólares por ano. E como eu já disse, trabalham 6 dias por semana, 10 horas por dia, ou às vezes até mais. E daí tu imagina o seguinte, quer dizer, a maior parte do pessoal está recebendo só 19 mil dólares por ano, só que as mulheres para casar e ter filho, elas querem um cara que receba entre 50 a 100 mil dólares por ano, e mesmo elas tendo direito a trabalhar e faculdade, elas não querem encontrar um cara que tem o mesmo nível que elas e ajudar a carregar esse peso, dividir as despesas, entendeu? E usar os serviços públicos de creche, essas coisas, e dividir as despesas. Não, elas querem ser a dondoca, dona de casa tradicionalista. E outra coisa que acontece no Japão ali, eu não sei desde quando, só que assim, fazem anos que a gente já sabe que o Japão é um país onde o pessoal se suicida a rodo. Na Coreia do Sul também. Só que outra coisa que a gente tem que lembrar é que a maior parte dos suicidas são homens. A maioria esmagadora dos suicidas são homens. Então vê só o quanto essa sociedade ela tá meio que pegando as garras e colocando no pescoço dos homens e espremendo cada vez mais. E é daí que surgem os homens herbívoros, que são os caras que talvez por causa da questão econômica eles estão dizendo não para isso, talvez eles até quisessem casar e ter filho, mas eles estão vendo que não rola. Só que deve ter aqueles que devem estar mais ligados a uma minoria do que está acontecendo e devem estar tomando essa decisão racionalmente, não só por causa de economia. E a outra coisa que tem que avaliar aqui dos homens é que nem eu mostrei aquela estatística no começo do vídeo, os homens casados eles morrem muito mais cedo do que as esposas. E as esposas, em sua maioria, são donas de casa. E olha que engraçado, né? No final das contas elas ficam com a herança, com o cara que está se sacrificando, trabalhando pra caramba para ela ser uma dona de casa. Tu quer uma definição maior de sacrifício do que isso? Um sacrifício sem nenhuma recompensa, né? Por isso que é sacrifício. E o Ronin Man mesmo, ele falou que ele já morou no Japão. E ele disse que a coisa mais clássica era tu olhar, por exemplo, quando tu ia para um shopping center, para uma loja de departamentos no dia de folga, tu via um monte de mulher. Um monte de mulher sorridente, consumindo e tal, tendo a vida de dondoca dona de casa. A hora que tu ia, por exemplo, pro metrô, tarde da noite, aí tu via os homens desgastados, com uma cara de emburrado, uma cara de morto. Daí tu vê quem é que está dominando a situação, né? Quem é que está dominando a sociedade. Então, como eu disse, assim, tem a reação. A reação, assim, o que a gente pode pegar é o seguinte. Tem um vídeo do 13 Monkey que eu estou colocando aqui na descrição, que ele fala um pouco a respeito do que aconteceu já nos últimos, digamos assim, 5, 10 anos. Que o governo japonês está percebendo que os homens eles estão abandonando a vida corporativa, abandonando a vida profissional. Não necessariamente eles estão se tornando nits ou hikikomoris, que estão simplesmente parando de trabalhar. O homem herbívoro ele trabalha. Só que ele trabalha num emprego mais tranquilo, com um emprego de salário mínimo, provavelmente naquela faixa lá dos 19 mil dólares. Eles simplesmente viram que, olha, não tem como eu alcançar esse nível que a mulherada está esperando, a mulherada está muito exigente. Mesmo que eu me esforce pra caramba, as chances de eu chegar nesse nível é baixo demais. Então o cara decide viver para ele. E provavelmente ele talvez até se ele tiver um dinheiro sobrando, ele deve usar esses serviços de prostituição, serviços sexuais, que até mesmo os homens casados, que as esposas não transam mais com eles, também usam. E daí o cara tem o kitnetzinho, tem o computador ali, tem a TV, tem os hobbies dele e o cara simplesmente decidiu viver desse jeito e pronto. E daí no vídeo do TFM, que é até um artigo que ele colocou anos atrás no Sharing of the Eagle, que é o blog do Barbarossa, qual é a proposta do governo japonês para tentar solucionar isso? Vamos lá, incentivar a mulherada a abandonar a carreira mais cedo para dar mais oportunidades de trabalho para os homens, reduzir gasto público, tirar a licença maternidade para fazê-las colarem num homem. Não.
A solução do governo japonês é criar mais creches e criar mais serviços e mais benefícios públicos. Basicamente, tu tem um país que a carga tributária já está alta pra caramba, os salários estão estagnados. O objetivo deles é simplesmente torrar mais dinheiro público. A única coisa que eles souberam fazer a respeito dos homens que estão abandonando a sociedade é só shaming. Só ficar xingando, só ficar pressionando. Agora, criar políticas para incentivar esses caras, ou até dar reservas de estudo, reserva de trabalho para eles, ou financiamento, não, nada disso. O cara tem que ralar e tem que ser um escravo. Se for criar alguma coisa, tem que criar para a mulher. E daí, basicamente, a iniciativa ali do governo japonês atual é o seguinte: não, a gente tem que criar esse monte de serviço e creche e licença maternidade para que as mulheres possam trabalhar e ter filhos. Sendo que até mesmo as mulheres japonesas, em vários artigos e várias reportagens, elas falam que não. Se é para ter uma vida mais apertada financeiramente, elas simplesmente preferem ficar solteiras. Porque não, o que elas querem é aquele cara super alfa, é um Christian Grey, 50 tons de cinza, que é aquele cara que tem um salário lá entre 50 mil e 100 mil dólares. Se ele não surgir, aí dane-se, elas vão continuar vivendo normalmente. Só que a gente já viu as consequências disso, tanto no Japão quanto na Coreia. E aí na Europa também está surgindo. Essas mulheres que falavam que não, ok, se não surgir um cara bom o suficiente, eu não vou casar, não vou ter filho, vou ficar me sustentando, tá saindo um monte de reportagem, artigo nos últimos anos mostrando que essas mulheres elas estão chegando aos 50 anos de idade, não juntaram dinheiro, não compraram imóvel, não se casaram, não tiveram filhos, quer dizer, não vão ter apoio de ninguém, e agora estão surtando porque os países estão aumentando a idade para a aposentadoria, ou estão até querendo reduzir o valor das aposentadorias. E elas estão tudo arrancando o cabelo e estão surtando. Então essa ideia de que, não, a mulher, eu vou conseguir me virar, não tem problema, não preciso de homem. Não é bem assim. E eu não estou nem fazendo uma previsão maluca. O negócio já está acontecendo. Então a solução do governo japonês é aumentar mais a carga tributária. Só que o detalhe é que as mulheres também, geralmente elas trabalham jornadas menores, elas trabalham em áreas que pagam menos do que as áreas que os homens pagam, tanto que elas estudam coisas diferentes nas universidades. Então esse aumento de gasto público do governo japonês para colocar as mulheres agora para trabalhar, já que os homens, entre aspas, não querem, basicamente esse custo não vai ser reposto. O nível produtivo das mulheres não compensa esse gasto. O estado de bem-estar social japonês ele já está sobrecarregado. E o mais engraçado é o seguinte, toda vez que o pessoal vem com essa ideia de não, a gente tem que começar a torrar gasto público e começar a jogar mais incentivo para o pessoal casar e ter filho. Não adianta, não funciona. Mesmo porque geralmente eles estão direcionando esses gastos, esse subsídio, para o pessoal que não é para receber o subsídio. Para mulheres ou para o pessoal que está numa faixa tão baixa assim, de pobreza, não só de pobreza financeira, mas social, assim, que é aquele pessoal que vai simplesmente fazer mais filho para receber mais esmola do governo, entendeu? E não aproveitar aquele auxílio para simplesmente tentar crescer, tentar se tornar maior e não precisar mais desse auxílio. Isso a gente já consegue ver com anos aí, mais de uma década de experiência de Bolsa Família. A gente tem mulheres agora que estão já na terceira geração de mãe divorciada ou de mãe solteira recebendo Bolsa Família. Então tá, né? E outro detalhe dessa reação, porque a gente tem a reação dos homens, de simplesmente dizer não para o casamento, independente de ter recursos ou não, ou muitos querem, mas assim a situação econômica não favorece, eles não conseguem. E daí a gente tem, por exemplo, os homens herbívoros que estão tomando a decisão racionalmente de não casar e não ter filho por causa da situação econômica, por causa da cultura do país. Então eles poderiam ser uma versão meio que oriental do MGTOW. Só que a diferença é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Enquanto a gente tem uma sociedade ginocêntrica que trata o homem como escravo, como uma engrenagem, só que feminista, mais assim de esquerda, lá eles têm uma sociedade ginocêntrica de direita. As razões são meio que diferentes, mas são parecidas, entendeu? Basicamente é uma questão econômica. É uma questão de custo, risco e incentivo. Tanto aqui no Ocidente, o custo e o risco para tu se casar e ter filho está muito alto. No Japão também. E a recompensa está se tornando cada vez menor. Tanto lá quanto aqui. E o mais engraçado dessa reação dos homens é que assim, a cultura não está nem aí para os homens, está só dando martelada na cabeça deles.
E as mulheres japonesas de todas as idades, tanto as jovens quanto as mais velhas, elas culpam os homens por essa situação atual. Elas chamam os homens de egoístas porque eles estão se recusando a cumprir o papel social deles. Eles estão se recusando a se sacrificar pelas mulheres, pelo país, para não receber nada em troca, não receber nenhum reconhecimento e não receber nenhum benefício. Basicamente, o cara é escravo, o cara está se recusando a ser escravo e está sendo chamado de egoísta. Isso é uma coisa que eu achei interessante e tem que ressaltar, é o seguinte: as mulheres, no final das contas, elas não dão a mínima para os homens. E elas não aceitam ver homens se reclamando. Eu lembro até de quando eu frequentava assim, uns fóruns do Red Pill, que é mais assim dos PUA, dos caras do Rolo Tomassi, que também tem um monte de MGTOW lá no meio. Tinha um monte de relato de cara assim que tomou uma demissão e ao invés de surtar assim próximo ao amigo e começar a chorar, o cara fez isso na frente da mulher. E a mulher dizendo que ela sentiu nojo do cara, sentiu aversão a ele, entendeu? Quer dizer, bomba dupla. A gente já sabe que um cara que toma uma demissão, a mulher já tem um risco absurdo dela dar um pé na bunda dele. Imagina o cara tomar uma demissão e ainda ir chorar no ombro da mulher, tá ligado? Aí ferrou. Só que, enfim, no final das contas, as mulheres elas não dão a mínima para o homem. Elas não aceitam que o homem reclame. Não é à toa que para elas só existe os 20% que estão no topo. Os 20% que estão no topo são os homens desejáveis, são os que importam. O resto é invisível. Tanto que elas vêm com esse papo falando não, que a maior parte dos líderes de empresas são homens e a maior parte dos homens recebem salários acima dos das mulheres. Na cabeça delas, elas estão falando a verdade, porque elas estão só olhando os 20% dos homens que estão no topo. Os outros 80%, os gari, os lixeiros, os pedreiros, auxiliar de pedreiro, né? Porque pedreiro faz uma grana legal. Mas todos os outros 80% de homens que estão lá embaixo, não existe para elas. Elas não dão a mínima, praticamente não consideram nem ser humano. E esse negócio delas é hipergamia, cara. É um instinto, é emocional. E é por isso que assim, essas iniciativas que o pessoal faz assim de vamos redpilar as mulheres. Cara, é por isso que o movimento do direito dos homens não funcionou até hoje. Não adianta tu redpilar as mulheres. Elas não vão dar a mínima pro que tu tem a dizer. O fato de tu tá querendo negociar o contrato entre os sexos, de querer falar que os homens têm problemas e querer reclamar desses problemas dos homens, só isso já te torna menos atraente aos olhos delas. Só isso já te tira, talvez, já faz tu não ser considerado um homem atraente para elas. Mesmo que tu seja um cara que está lá nos 20% do topo, a hora que elas vêm tu reclamando, pau, tu cai. É por isso que redpilar a mulher é perda de tempo, tu tem que redpilar os homens, entendeu? Os homens é que tem que resolver os problemas. Nesse caso aí seria o seguinte, eu diria o seguinte, olha, não adianta, tem que tirar o voto das mulheres que são dona de casa, que não faz o mínimo sentido elas votarem. A minha premissa também, tirar o voto das mulheres que estão abaixo da faixa de isenção de imposto de renda, que estão na faixa de isenção, porque daí é o único jeito de conseguir reduzir o tamanho do Estado, reduzir o gasto público. E daí o pessoal vai voltar àquela mentalidade de que não, olha, para eu ter uma aposentadoria eu vou ter que juntar dinheiro ou eu vou poder ter filho. Mas eu não vou poder ter mais esse free ride, que, por exemplo, tem muita gente no Ocidente e também no Oriente, nessas democracias modernas, estão fazendo. O pessoal não está tendo filho, não está juntando dinheiro, mas no final da vida quer uma previdência, entendeu? Quer educação pública, quer saúde pública. Enquanto tu tiver gente que não está contribuindo, votando, não vai adiantar. Entendeu? Por isso que não adianta tentar redpilar as mulheres, não adianta tentar convencer elas. Só o fato de tu estar reclamando já faz com que elas te considerem abaixo de um homem desejável. Já faz que te considerem menos que um homem, entendeu? E é por isso que o movimento do direito dos homens falhou. O movimento do direito dos homens falhou porque é o seguinte, ao invés de partir da premissa, olha, vamos tentar salvar o máximo de homens possível e vamos tentar redpilar o máximo de homens possível, a premissa deles foi o seguinte, não, vamos tentar convencer as mulheres a abrir mão dos privilégios delas, vamos tentar redpilar elas. Não funciona. Até mesmo o Third Flying Monkey, ele fez um exercício mental uma vez, ele disse o seguinte, mesmo que tu pegasse uma mulher que encalhou, que está com 40, 50, 60, e tu redpilasse ela, e desse uma máquina do tempo para ela, ainda assim ela ia voltar à juventude dela e fazer quase tudo exatamente do mesmo jeito que ela fez.
A única diferença é que ela, ao invés de ter deixado para procurar um beta para se casar e ter filho aos 35 anos, ela ia procurar aos 29, quando está no limite dos 30, entendeu? Só que ainda assim ia passar ali dos 15 até os 29, no carrossel de pica, aproveitando a vida, absorvendo o máximo que pudesse absorver de recurso de homem com quem ela está se relacionando, de recurso do governo, tendo um monte de relacionamento sem compromisso, promiscuidade a rodo, e não ia dar a mínima, entendeu? Então não adianta redipilar as mulheres. Por isso que, assim, elas não vão abrir mão dos privilégios delas. Não adianta reclamar, não adianta tentar convencer. E o pior de tudo, desse exercício todo que eu fiz aí agora a respeito do Japão, não é só a respeito do Japão, é de todos os países. É porque é o seguinte, o voto feminino ele já foi uma palhaçada porque a mulher não tem que fazer alistamento militar. Ela não é responsável pela defesa do país se chegar numa crise absurda. Só que elas têm o direito de voto mesmo assim, né? E, logicamente, teria que ter o outro filtro, né, que eu digo que é a pessoa que paga um imposto de renda razoável que deveria ter direito ao voto e os outros não, mas isso também aboliram. Isso é uma coisa que existia mais antigamente, mas tiraram. Só que a maior traição, cara, a maior paulada que as mulheres fizeram no século XX não foi nem o negócio só do divórcio, de querer legalizar o divórcio de qualquer forma, querer descriminalizar o adultério ou querer tomar a guarda dos filhos só para elas. A maior facada nas costas dos homens foi na segunda onda feminista, lá na década de 60, 50, quando elas começaram a entrar no mercado de trabalho e a entrar nas universidades, e a promessa seria a seguinte, seria que, olha, agora as mulheres vão começar a estudar, vão começar a trabalhar, e daí o homem ele não vai precisar mais ser aquele chefe de família que tem que sustentar todo mundo sozinho, a esposa e os filhos. Agora a mulher, ela vai trabalhar também, ela vai dividir as despesas, vai adquirir o imóvel junto com o homem, vai permanecer junto com ele, dividir as tarefas, dividir as responsabilidades junto com os benefícios. Essa foi a maior facada, cara. Foi a maior facada do século XX, foi a maior mentira. Porque quanto mais tu vai ver aí artigos, estatísticas, reportagens, tu vê claramente. Não importa, tu dá a oportunidade de estudo e de trabalho para a mulher, ela simplesmente se torna mais exigente. Ela quer um cara que provenha mais e mais ainda. Não importa se a quantidade desses homens na sociedade é mínima, ou inalcançável, ou quase inexistente para elas. Olha o exemplo do Japão. A maioria dos trabalhadores ganhando $20 mil por ano, só que elas querem porque querem um cara que ganhe entre 50 e 100 mil. Isso não é só no Japão, cara. Em todos os países aconteceu isso. Na Europa aconteceu isso. Na América do Norte aconteceu isso. Aqui no Brasil aconteceu isso. Basicamente foi a maior facada, a maior traição do século XX foi isso. Foi esse empoderamento de colocar a mulher para estudar e para trabalhar com a promessa de que elas iam ajudar os homens a carregar a carga da sociedade. Só que elas simplesmente pegaram esse empoderamento para aumentar ainda mais a expectativa delas, aumentar ainda mais a hipergamia delas, e simplesmente exigir mais e mais dos homens. Que nem eu já disse, antigamente qualquer cara trabalhando por causa da situação econômica conseguia sustentar uma família. Hoje em dia, para o cara se tornar um chefe de família, casar e ter filhos, o cara vai ter que trabalhar o quê? Umas 50, 60 horas por semana. Porque, como eu disse, a mulher depois começa a trabalhar meio período, ou ela é demitida, entre aspas, ou ela larga o trampo dela, porque ela simplesmente quer que o cara seja o provedor. Entendeu? Aí podem até dizer, não, mas existem tais mulheres, eu conheço uma ou outra que ela divide as despesas com o marido e tudo mais. Beleza, só que pode ter certeza que ou o salário dele é mais alto que o dela, ou ele está pagando a maior parte das contas. Entendeu? Por isso que foi uma traição. As mulheres receberam a oportunidade de trabalhar e estudar com a promessa de que iam ajudar os homens. Só que quando chegou a hora de ajudar e dividir a carga da sociedade e carregar a metade delas, elas simplesmente disseram não, deram uma dissimulada e começaram a exigir mais e mais dos homens. E essa exigência crescente, chega uma hora que os homens começam a quebrar. E daí começa a surgir coisas como, por exemplo, o MGTOW e como, por exemplo, o homem herbívoro. A minha conclusão nisso tudo é o seguinte, a diferença é que quando tem uma sociedade ginocêntrica feminista, de esquerda total que nem o Ocidente, é mais rápido o surgimento de MGTOW. O surgimento de homem que diz não para o casamento e para a paternidade é mais rápido ainda, é mais acelerado. No Japão, como era aquele ginocentrismo
de direita, tradicionalista, entendeu? Mais cultural, o negócio foi mais lento. Só que cedo ou tarde, a conta chega. E essa é uma lição final para todo mundo, cara. Não acredite no relacionamento de igual para igual entre homens e mulheres e no egalitarianismo, porque nem mesmo elas querem a igualdade.